Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. Hoje estamos aqui especialmente recebendo Benício Filho, presidente do Atlantic Hub, um dos nossos principais parceiros na nossa internacionalização via Portugal, via Europa. Comigo aqui também, meu amigo, sócio, nosso presidente de Brasil Salomão, Marcelo Viana Salomão. Prazer enorme dividir essa mesa aqui com vocês em mais um capítulo, mais um episódio do nosso Pod Brasil. E eu já começo aqui o nosso papo, Marcelo, passando para você, que já tem uma ligação mais antiga com o Benício, desde 2018, mais ou menos, quando a gente começou a dar esses passos, e eu sei que tem muita história para contar. Então eu queria te convidar para começar esse bate-papo aqui no episódio do Pod Brasil. Com muito prazer. Olá a todos, muito bom ter vocês conosco aqui no Pod Brasil. Benício, que delícia você em Ribeirão. Adoro te encontrar em Portugal, adoro te encontrar em São Paulo, mas receber você em Ribeirão, aqui na nossa sede, é um prazer. Vandão, sempre prazer estarmos juntos, pelo lado pessoal e pelo profissional, meu querido Evandro. Benício, você sabe o que eu queria contar para o povo que está nos assistindo? A coragem, a iniciativa, a atitude, a fé no taco. Atlantic Hub foi o primeiro parceiro nosso, Portugal, para nossa honra. E vocês já estavam lá nessa luta, entendendo, e você, Eduardo, Thiago, como sempre, tenho o privilégio de conhecê-los, olhando na frente. Né? E nós tentamos fazer o mesmo. Então, já trabalhávamos muito com Portugal desde 14, mas quando chegamos em 18, com o Fernando Senise, o encontro com o Atlantic Hub, mas em especial com vocês três, foi muito bacana. Todo mundo arregaçando a manga, acreditando que Portugal seria um caminho, e nos unimos, inclusive, fisicamente, né? No desafio de começar numa estrutura. Então, eu queria dizer que a Atlantic Hub é muito importante para o nosso escritório. Mas, acima de tudo, os homens que estão atrás da Atlantic Hub, a equipe que está atrás da Atlantic Hub, fazendo com que Portugal seja um caminho de entrada. E eu começo por aí. Não só retomando esse início da parceria que se consolidou, mas hoje o teu olhar Atlantic Hub, quem vai para Portugal? Vai para Portugal fazer igual nós fizemos, pensando no mundo ou pensando em Portugal? Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcelo. Um prazer imenso estar aqui. Fico muito honrado de estar na sede do Brasil Salomão. Meu querido amigo Evandro, que bom estar com vocês. E é interessante essa tua colocação. Eu sempre digo que a Atlantic Hub é o que nós somos, né? A minha vida, a vida do Eduardo, a vida do Thiago, ela se transformou ao longo dos anos no que é a Atlantic Hub, porque nós acreditamos nesse Brasil que pode levar os seus negócios para o mundo, né? Eu tenho uma história bastante profunda na área do empreendedorismo, construindo empresas. Primeira empresa há 30 anos, uma empresa de tecnologia. E ao longo dos anos, entendemos que deveríamos olhar esse universo de internacionalizar negócio. Daí nasce a Atlantic Hub, que o ano que vem faz 10 anos. Que espetáculo. O ano que vem faz 10 anos. Portugal, para nós, se não fosse a parceria com o Brasil Salomão, eu diria que a gente estava com uma perna a menos. Porque o Brasil Salomão, ele nos dá esse conforto de termos esse cliente nosso, que é um empresário, assessorado por quem conhece os dois mundos. Europa, mas não só Europa, até porque o nosso querido Fernando Senise, que vai assistir esse episódio depois, tem uma experiência internacional muito boa, então ele traz ali um conjunto de conhecimentos que é fundamental, mas o Brasil Salomão está aqui, muito firme no Brasil. Esses dois universos geram uma segurança para o empresário que muitas vezes não sabe como fazer negócio lá, mas ao mesmo tempo está fazendo coisa errada aqui. Então ele precisa do olhar dos dois lados. Então isso para nós é fundamental. Respondendo à tua pergunta, e eu sei que esse bate-papo vai aqui se desenrolando por algumas linhas, quando nós começamos em Portugal, havia um pouco mais, segundo o CEF, né, que hoje não é nem mais CEF, que é o órgão que faz aquela regulamentação da entrada oficial, né, de estrangeiros, havia um pouco mais de 112 mil brasileiros. Então, se a gente for olhar 112 mil brasileiros há 8, 9 anos atrás, era um número já grande, porque Portugal nunca passou dos seus 10 milhões, só que hoje nós já estamos chegando em 550 milhões de brasileiros oficialmente, e alguns números falam que não oficiais, já que o visto brasileiro, você pode ficar ali como turista até 6 meses, alguns dizem que está perto de 1 milhão de brasileiros. Se essa conta for verdade,
10% da população de estrangeiros, não, 10% da população de residentes em Portugal são brasileiros. Isso aí. Então esse número começa, eu até sou um pouco mais cauteloso com esse número, porque eu acho que se esses 1 milhão de brasileiros estão lá competindo com emprego, isso é um problema, talvez já de grande proporção, olhando determinados setores. Quando a gente olha o brasileiro que vai empreender, que vai internacionalizar, que vai construir negócio, ele sim tem o seu espaço em Portugal e continua tendo. Então, quando eu olho 8, 9 anos atrás, e quando eu comparo com hoje, eu diria que muito mais pessoas imaginam que Portugal é uma porta de entrada para suas vidas em diversas vertentes. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando a gente vai para construir negócio, quando o empresário olha como porta de entrada para a Europa, é um caminho que nós podemos ajudá-lo de forma bastante sustentada. Agora, quando ele está olhando para ir buscar emprego ou com algum outro tipo de projeto, eu acredito que aqui cabe um pouco de cautela. Perfeito. Bom, nessa jornada de internacionalização, né, você já deve ter acompanhado muita gente nisso, né? Como é que você percebe oportunidades dentro do seu negócio para ele internacionalizar? Porque normalmente você está aqui no Brasil empreendendo, né? O que não é uma coisa fácil de se fazer, embora empreender no Brasil dá musculatura para a gente empreender em outros lugares, com muita propriedade. Mas como é que se percebe negócios dentro do negócio, oportunidades de internacionalização? O que a tua experiência traz para a gente, para o nosso espectador aqui poder entender isso? Legal. Eu, na Atlantic Hub, tenho a cadeira de quem olha a gestão e a operação do Brasil, da Atlantic Hub, mas também cuido da área de projetos. Tá. Brasil e Portugal. Então, os times de projetos estão sempre sob o meu olhar. Isso ajudou ao longo dos anos a também construir visões do que é possível e do que não é possível. Uhum. Por que eu digo isso? Todo negócio é possível de ser internacionalizado? Provavelmente sim. Todo negócio é possível de ser internacionalizado para a Europa a partir de Portugal? Eu tenho muitas dúvidas. Tá. E acredito que o melhor dos mundos é quando esse empresário ele realmente coloca aí o chapéu da humildade e senta para que a gente converse, a gente faça um estudo de mercado, veja o que faz sentido enquanto aderência de público, de proposta de valor. Às vezes um produto no Brasil tem muito sucesso, mas quando fala de produto, né? Mas esse produto não tem um mercado lá porque talvez nem conheça esse produto. Eu posso desenvolver esse mercado, construir esse mercado, colocar o meu produto? Pode, mas o custo disso inviabiliza muitos negócios. Benício, eu tenho um serviço, eu presto serviço, isso faz sentido em Portugal? É por isso que esse olhar com mais cuidado, sem o amor, sem a paixão, mas e sim com o dado de mercado, ele faz toda a diferença. E aqui eu trago junto comigo 220 projetos diferentes internacionalizados com mais de 300 estudos de mercado. Então é um background que, quando a gente olha um business, em muitos casos a gente fala, olha, não vai por aqui. O teu negócio, o teu produto, o teu serviço faz mais sentido, por exemplo, na América do Norte. Agora é um dos mercados, ou o mercado mais competitivo do mundo. Já que China, para a gente falar de internacionalizar uma empresa para a China, é outro contexto, outro modelo, outra possibilidade. Agora, quando a gente olha a Europa, e aqui a gente pode dividir a Europa em vários quadrantes, né? Mas principalmente Península Ibérica, que faz mais sentido para o público brasileiro no início de jornada, ali Portugal e Espanha, muitas coisas que a gente imagina que é possível internacionalizar não faz muito sentido. Outras que a gente acha que não é possível internacionalizar, tem um mercado, tem uma necessidade, tem uma oportunidade verdadeira e grande em Portugal. Você falou aí de 300 projetos, né? Eu acho que era a hora de contar o que o Atlantic Hub faz para as pessoas que estão interessadas nisso. Qual é o trabalho que a gente tem aí para oferecer para quem está interessado nessa jornada? Olha, eu sempre digo que a Atlantic Hub é uma consultoria focada em um soft landing para analisar esses produtos e serviços desses empresários, se há ou não aderência, e se há aderência numa possibilidade de internacionalizar, ajudar em todas as fases.
Em resumo, eu pego ele na mão, analiso se faz sentido e construo a entrada dele no mercado europeu. E aqui o ativo maior da Atlantic Hub, o Brasil Salomão, como eu disse, se encaixa nessa engrenagem perfeitamente, é o hub. A empresa chama Atlantic Hub e não é à toa. Existe um hub em Oeiras, hoje a nossa sede é em Oeiras, onde os parceiros que estão conosco, eles completam essa jornada. É jurídico, é contábil, é marketing, é estratégico, é financiamento através de candidaturas das diversas possibilidades que existem. Ou seja, eu ajudo esse empresário, se fizer sentido para ele, construindo essa jornada entre Brasil e Europa, a partir de Portugal. E essa simbiose ela é espetacular. Por quê? É interessante que todos saibam. Essa experiência da Atlantic Hub olha o negócio. Então, às vezes, as pessoas chegam pensando no negócio imobiliário. Diferente quando ele aponta se você quer investir numa moeda forte ou quer imobiliário, propriamente dito. Aonde vai ser o melhor lugar da sua indústria? Não necessariamente para ser em Portugal, focado em Portugal, mas pensando que os projetos financeiros, do ponto de vista financeiro, faz todo sentido estar perto da Espanha, porque são para exportar. Mas olha que interessante, diversas vezes nós tivemos conversas com os clientes da Atlantic Hub ou com os nossos clientes nessa simbiose, o ponto de vista tributário fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, o olhar vai se complementando em termos de facilidade, de tratados, de pactos entre os países. Quando a gente fala em Europa, ok, a gente tem o IVA, que a reforma tributária está trazendo para o Brasil. Mas o olhar da Atlântica, às vezes, vai dizer para você produzir em Portugal e mandar para a África. Mandar para a África. Então, essa experiência me deixa muito confiante de que a gente vai cada vez mais oferecer mais para os clientes. Tem um ponto que eu acho importante, além da pesquisa, como o Evandro perguntou, de você dar margem, saber antes como é que funciona, onde pisa e tal. Agora, a estrutura da Atlantic hoje, eu queria que dissesse como é que a Atlantic também se permite ser acessada. Eventos no Brasil? Será que tem um evento que está chegando aí? A estrutura lá de poder chegar e ter um lugar. Estava dizendo no começo da nossa conversa, a gente não tinha, né? Vamos dividir com o work, até temos as nossas sedes próprias. E quem está indo pela Atlântica? Me conta como está a estrutura hoje lá, como é que é no Brasil, como é que se acessa a Atlântica? Bacana. Tem um case, Marcelo e Evandro, que eu acho que ele casa bem para essa nossa simbiose, como você mesmo colocou. Estávamos, há dias atrás, eu e o Fernando em Goiás, num evento Café Comércio, né, e a FIEG, e um dos participantes, que já é cliente do Brasil Salomão em Portugal, estava com uma demanda específica para validar um produto. Ele é uma consultoria, essa empresa é uma consultoria em diversas áreas, e ele tinha lá um produto digital que ele gostaria de entrar com ele em Portugal. Nesse evento, que foi incrível lá em Goiânia, houve um momento de contato direto com esses empresários, que tinham interesse em internacionalizar. E na conversa com esse empresário, eu falei para ele, meu caro, a maneira que você está imaginando de entrar em Portugal, ela não vai acontecer. Você precisa de reestruturar essa tua visão de aquisição de usuário através do marketing. A minha sugestão é que você estude esse mercado e aqui você pivote o seu modelo, né? Mude de rumo o seu modelo. Fechamos um estudo com ele e esse cliente mudou completamente a abordagem e constrói agora uma nova jornada. Esse é um exemplo do que acontece na prática, com a visão do empresário e a realidade. A expectativa em morar em Portugal e mudar a vida para Portugal é sempre as melhores do mundo, né? Você quer, né? As pessoas querem. A realidade de fazer negócio é diferente. E é por isso que essa nossa parceria é muito relevante para esse empresário. Quando você fala um pouco, você comenta da estrutura, é importante a gente entender que há duas estruturas. Portugal, com toda essa estrutura de chegada do empresário, tanto física, nós participamos da RNI, né, que é a Rede Nacional de Incubação da Europa. Então, somos uma incubadora de negócios, ajudamos esses empresários. Temos uma área de aquisição para quem deseja submeter candidatura. Fazemos, inclusive, muitas coisas juntos com o Brasil Salomão. E temos toda uma dinâmica para apoiar esse empresário com áreas estratégicas, financeira, contábil, jurídica, como a gente sempre fala com esses parceiros que nos circundam. No Brasil, um dos nossos sócios, o Eduardo, que é o nosso CEO, mora em Portugal desde então, ele já está há 10 anos lá. No Brasil, nós temos uma estrutura no ABC Paulista, em São Paulo,
também escritório em Santa Catarina, em Florianópolis. E essa estrutura no Brasil, ela tem como principal objetivo, lá atrás era evangelizar, literalmente. Porque Portugal era a bola da vez, começou a ser a bola da vez uns 6, 7 anos atrás, mas quando a gente iniciou a falar de empreender em Portugal, era um negócio esquisito. Então, nós lançamos um movimento no Brasil, e a gente é bem responsável por essa imigração de empresários para lá, no sentido de internacionalizar, porque há 8 anos atrás nós lançamos um movimento que se consolidou como o maior evento de negócios entre Brasil e Portugal. Esse evento chama Atlantic Connection. Ele tradicionalmente ocorre no mês de agosto. O Brasil Salomão sempre apoia esse evento, inclusive estando lá como um dos patrocinadores, que seja dito, painel, sempre a relevância dos conteúdos, justamente para poder tirar dúvidas ali, levar um conteúdo do que acontece na prática. Eu falo que o Atlantic Connection, para quem tem interesse em Portugal, é o lugar onde ele vai ver na prática o que acontece. Um evento que acontece o dia inteiro na Casa de Portugal, que fica na Liberdade, em São Paulo. Então, para quem está ouvindo esse podcast, 9 de agosto em São Paulo, isso 2024, né? Esse ano que a gente está aqui. Mas todo ano em agosto tem esse evento, ele já está na 8ª edição. São Paulo, Brasil, temos uma área de projetos que justamente entende a necessidade desse cliente, ajuda em todo o soft landing, o que é essa consultoria que leva ele até Portugal, e quando ele está em Portugal, tem um time de Portugal que acolhe, que recebe, que ajuda, muitas vezes até na aquisição do próprio imóvel dele, para ele dar os primeiros passos nesse continente. E por que Portugal é a melhor porta de entrada para a Europa? Não é só por causa da língua, né? Boa. Você sabe que essa é uma pergunta que é recorrente para nós. Eu gosto muito de escrever sobre essa dinâmica de empreender fora do Brasil. Tenho mais de 800 artigos escritos no blog da Atlantic. E um dos artigos que mais se repete em termos de palavras, uma das palavras que mais se repete nos artigos é o porquê Portugal. Uhum. Então, há uma teoria que nós fomos atrás desse conhecimento em uma universidade americana que nasceu de um doutorado de um português sobre o grau de maturidade necessário para internacionalizar de uma empresa brasileira, mas qual país essa empresa brasileira teria o menor atrito numa internacionalização. Isso é uma tese que foi defendida em Harvard. Nós entendemos aquela metodologia, buscamos conhecimento junto com esse pesquisador português e dali nasceu o nosso soft landing. Então, essa tese ela traz uma teoria que depois a gente foi comprovar na prática, que há 10 elementos de atração ou de repulsão para uma empresa internacionalizar, que é o nosso grau de maturidade. A gente desenvolveu um grau de maturidade para a internacionalização. Quando a gente coloca a questão dentro de um aspecto cultural, você reduz esses pilares em 7. E quando você compara isso a nações da América Latina, da Europa ou da América do Norte, dessas 7, Portugal é próximo em 6 do Brasil. Para a gente ter uma ideia dessa escala, a Argentina é próximo em 2. A Alemanha em nenhum. Os Estados Unidos em 1. Então, quando você coloca em esfera de comparação, Portugal é o país mais próximo em termos culturais do Brasil. E aqui eu estou falando acesso a poder, relação com o colaborador, tomada de decisão. Então, o ambiente de Portugal ele é mais próximo do brasileiro que vai conseguir desenvolver uma empresa sem uma dificuldade muito grande. Não quer dizer que isso seja fácil. É como a língua. Falamos a mesma língua, sim, mas quem diz que é a mesma língua, né? Não é. Usamos expressões completamente distintas para a mesma coisa. É mais ou menos isso que acontece. Se Portugal tem uma possibilidade interessante para você validar o seu produto, no B2B, ótimo ambiente de validação. No B2C, há de se tomar cuidado. Porque a população portuguesa, na sua grande maioria, excede os 65 anos, o que, para nós, se você vai validar um produto que quem usa é um jovem, você não está num ambiente próprio para isso. E há uma grande participação de estrangeiros na população. Então, o B2C tem que se tomar cuidado para validar. É possível, mas o B2B é melhor quando se fala de validação para a Europa. Eu acho interessante esse ponto, olhando do ponto de vista de um escritório que nasceu do interior, onde a verdade é que o fundador, o patriarca das empresas familiares, não necessariamente fala inglês. O filho fala. O neto já nasce fluente. Então, para o investidor, dependendo da idade, como você está dizendo, faz toda a diferença o conforto da língua
por mais que seja outra. Perfeito. Do clima, Perfeito. a estabilidade financeira, questão de segurança. Portugal continua sendo o terceiro país mais seguro do mundo. E está atrás da Islândia, que a turma fica em casa por algumas razões. Quer dizer, então, ter esse lado pessoal somado a um olhar profissional para o mundo corporativo, acho que Portugal vai ser sempre um atrativo, com uma facilidade de locomoção, com uma inteligência que eu digo que eu fiquei com bastante inveja de como Portugal, depois de sair de um momento de corrupção triste, de estrutura, falta de infraestrutura, investiu em infraestrutura e depois preparou planos para levar pessoas físicas e jurídicas. Então, espetacular a tua vinda para a gente poder mostrar tudo isso. Tem facilidades pessoais, tem dificuldades. Uma coisa é pegar uma mochila e achar que vai... Não, isso em nenhum lugar do mundo é fácil. Agora, em Portugal tem mais facilidades, mas também tem mais pontos em comum, não tanto facilidades, mas tem sistemas mais práticos, mais comuns para nós brasileiros, a começar pela linguagem. E aí tem uns vinhos mais ou menos, uma gastronomia espetacular. Benício, dentro de uma empresa ali, qual estrutura é mais impactante na hora de internacionalizar? E eu emendaria essa pergunta, até para deixar a palavra contigo, uma curiosidade que eu fiquei aqui enquanto você falava. Quantos negócios de lá para cá você já ajudou a assessorar também? Boa. Boa. Você começa por onde você quiser. Boa. Olha, uma internacionalização funciona quando a alta gestão dessa empresa está envolvida. Esse é um primeiro ponto essencial. Coincidentemente, foi o que aconteceu aqui. Se a alta gestão não está envolvida, eu vou dar um exemplo do agro, que vocês conhecem muito bem, né? O maior projeto que a Atlantic Hub já internacionalizou na nossa história é uma indústria brasileira de biofertilizantes. Ela é forte no ramo de produzir os chamados fertilizantes do futuro, que não usam aditivos químicos. Eles estão naquela cadeia do fungo, da conexão do oxigênio com o hidrogênio. Então, eles estão ali na base da agricultura do futuro. São grandes no Brasil, têm posição nos Estados Unidos, mas entraram na Europa a partir do nosso trabalho. Quem estava envolvido nessa internacionalização? Estou falando aqui de uma empresa com um faturamento gigante. O CEO mundial, 2 diretores de inovação e uma clara missão. A Europa é estratégica. Quando uma alta gestão, e eu dei um exemplo grande, mas aquele empresário pequeno e médio que deseja internacionalizar, se ele se envolver diretamente, estando atento ao que é importante, estando atento à regulamentação é fundamental na Europa. Contratos. Se eu tenho mercado, se eu posso começar a iniciar um trabalho, eu estou preparado com tudo que é necessário na Europa? Então, eu diria que quando esse envolvimento de quem toma a decisão faz parte dessa jornada, desse projeto, há grande chance de dar certo. Segundo, se eu tenho um produto ou um serviço que faz sentido e eu tenho esse envolvimento da gestão, é importante destacar que ele vai precisar fazer investimento. Não há dinheiro na mesa para quem não colocou investimento num processo de internacionalização. Às vezes o brasileiro cria uma visão errada de que o governo da Europa, Portugal, vai colocar dinheiro para ele internacionalizar. Na prática, isso não acontece. Até porque, muitas vezes, a empresa, para ter acesso a um fundo comunitário ou a um fundo mais famoso, aí, o PT 2030, ela precisa ter um ano de abertura de empresa, ela precisa estar faturando, ela precisa ter colaborador. Então, isso não acontece para quem está sentado no Brasil, empreendendo no Brasil. Então, esse olhar de que basta eu querer internacionalizar, que eu vou conseguir, ele não existe. Então, você precisa, sim, estar diretamente envolvido, ter um planejamento financeiro, ter uma estrutura que te coloque ali 2, 3 pessoas envolvidas. Se o produto ou serviço depende mais da área de marketing, eu preciso ter alguém envolvido dessa área. Mas, normalmente, isso vai acontecer lá na frente, quando você está já em acesso a mercado. O que eu preciso mesmo é alguém ligado a produto, alguém ligado ao negócio propriamente dito, mas que tenha ali o olhar atento a uma regulamentação, a uma certificação, a uma revalidação. Muitos profissionais hoje, em algumas empresas ligadas, por exemplo, ao setor do direito, ou ao setor médico, ou ao setor educacional, a Europa mudou, Portugal também mudou. Hoje em dia tem pedido revalidação que não existia no passado. Então isso também mudou
nos últimos anos. Então, hoje, para que eu internacionalize uma empresa da área médica, por exemplo, o médico tem que ter feito um mestrado lá. Opa, isso não era assim há alguns anos atrás. Então, eu tenho que estar atento a esse tipo de variável. A sua outra pergunta, agora eu já me perdi. Negócios de lá para cá, quantos já passaram aí? Então, sabe como é que é essa experiência? Sabe que essa é uma pergunta também que fazem para nós com frequência. Quando a gente nasceu, a gente sempre nasceu com o olhar Brasil-Europa. O contrário, ao longo desses anos, a gente até auxiliou algumas empresas e sempre foi um desafio ter algum hub no Brasil que fizesse o mesmo que a gente faz quando o processo é ir para lá. Quando uma empresa brasileira vai para a Europa, ela sente sensivelmente uma simplificação do modelo. O que não é tão relevante no Brasil para ele, na cabeça do empresário, se torna relevante lá, mas não tão complexo. O que eu quero dizer na prática? No Brasil, o contador acaba sendo o cara que você carrega ele do lado da empresa, né? O sócio está sempre com o contador. Ele chama o advogado quando ele tem um problema, né? Vocês estão acostumados com isso. Na Europa, não. Na Europa, ele traz o advogado como um parceiro do dia a dia e o contador ele vai ver que é muito fácil ele lidar com essas demandas depois que ele entende. O contrário é muito complexo. Você explicar para um europeu o Brasil É muito difícil. exige ele nascer de novo, né? Então, a coisa não é fácil. Então, a gente tem alguns hubs que a gente até conta como parceiros para trazer negócios de lá para cá, mas efetivamente esse não é um business que a Atlantic Hub atue fortemente. A Atlantic Hub atua no Brasil, não levando empresas para fora, mas sim internacionalizando esses negócios. Esse é um ponto interessante da gente colocar aqui e me fez lembrar de duas coisas. Exatamente por esse, a gente comunga desse olhar. Hoje, quem procura vir para o Brasil, procura, às vezes, primeiro um escritório de advocacia do que propriamente estrutura para entender. Muitos viram mandatários. Exatamente. Faz sentido. E eu me lembro a primeira palestra que eu fui convidado a fazer em Portugal, por um banco, para falar para investidores europeus, clientes deles, a gente tem até parceria e faz cursos aqui com eles, e eles disseram, venha dizer como é que é o Brasil, como é que é investir no Brasil. E quando eu fui fazer essa palestra, o Evandro lembra bem, só saía uma coisa na televisão em Portugal, os caminhoneiros colocando fogo nas estradas. Então, a gente lembra bem a data já, né? Exatamente. Foi como é que eu vou fazer essa palestra? Fiquei pensando a noite toda e eu comecei fazendo a palestra com aquela imagem. E tem gente que vai olhar para o Brasil e vai ver isso. Só isso. Mas estava o mundo inteiro e eu estava ali com o levantamento de como é que estava o investimento internacional no Brasil. Foi o que essas pessoas estão vendo no Brasil. Né? China, Índia, Estados Unidos, Europa. Então, o Brasil tem as suas realidades, a Europa tem as suas realidades. A gente aqui no escritório tem experimentado mais do que imaginava trazer assessorar empresas de lá. A última foi alemã, investindo no Brasil e olhando o escritório como foco, inclusive, de apresentação entre clientes. Então, muito interessante esse olhar. Talvez aí o caminho seja mais entrar, primeiro, por uma preocupação jurídica, pela segurança que tem lá jurídica e que não tem aqui. E na linha do que o Benício colocou, né? Um empresário europeu, português, vamos tentar, ele está acostumado a andar mais com um advogado do que com um contabilista. É isso. No Brasil, não é algo estranho. Né? É uma visão diferente. Acho que até tem uma justificativa para isso, né? Porque o primeiro grande nó aqui no Brasil é tributário, né? E o primeiro acesso é o contador. Aí depois é que ele acessa o advogado. E você tem na Europa uma situação tributária bem definida, estabilizada. O Fernando esteve aqui com a gente outro dia, e ele contando que os clientes que pedem a restituição dos tributos recebem os cheques pelo correio, rapidamente. Que você recebe um precatório, entra numa fila de 20 anos, né? Depois de 10 anos para chegar no precatório, né? Exatamente. A gente tem uma situação de uma jornada com um cliente lá da nossa unidade de Goiânia, que você conheceu, cliente estrangeiro, e eles não conseguem, não é que eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender o fato de ter que entrar em juízo para discutir um tributo. Mas como assim? Pode ser que eu vou pagar para depois me devolver. Então, assim, é muito difícil. É o que você falou. Você precisa resetar o cara. Ele precisa nascer de novo, nascer aqui e começar a respirar. É muito complexo. A gente tem um visual de uma simplificação tributária com a reforma, mas que talvez a regulamentação vá complicar.
Fora o fato de que a gente vai conviver por um período com o modelo antigo e o modelo novo. Torna a coisa mais complexa. Torna a ainda. coisa mais complexa. Benício, 3 erros mais comuns que as empresas cometem quando estão no processo de internacionalização, aí, ao longo das centenas de projetos que você Boa. já assessorou. E eu gostei muito quando você falou da fundamentação científica e acadêmica do trabalho, né? Boa. Eu imagino que nessas pesquisas e nessa vida do dia a dia você deve ter aí uma listinha dos top 3. Olha, e aqui a gente, pegando esse teu insight das 3 questões mais complexas, né? Os erros mais comuns. Sim. Eu vou falar especificamente de Portugal, Tá. para não abrir o leque, né? O brasileiro, ele tem Portugal como um lugar querido, né? Que a gente reconecta a nossa história, né? Vai para Portugal, vai lá ver as suas raízes, visita lugares que muitos avós, pais... Isso é muito bom. E muita gente vai para Portugal, né? Quantos hoje tem brasileiros, amigos morando em Portugal? Se a gente for perguntar Sim. aqui, vocês têm vários, né? Sim, sim. Isso é muito bom, mas por um lado traz uma visão de que, olha, é fácil, você consegue, o mercado da saudade, 500 mil de brasileiros, vai manter a sua empresa de pé. Então isso cria uma falsa ilusão de que é fácil internacionalizar. Tem uma dinâmica que a gente coloca dentro de um fluxo de workshops que nós fazemos online, que numa conta básica, às vezes o cara coloca num processo de viajar para Portugal com uma pessoa, ele é mulher, ou ele é um amigo, ou ele é um sócio, faz uma visão de mercado, visita 2, 3 lugares, passa 7 dias, ele investe 30, 40 mil reais. E volta com uma ilusão de que é fácil fazer a coisa acontecer. Esse é um erro estratégico gigante, porque ele põe a perder um processo real e sincero de validação do que ele tem como proposta de valor. Quando eu falo aqui proposta de valor, que seja bem registrado que o que eu tenho de serviço ou produto no Brasil não quer dizer absolutamente nada de sucesso lá. Então, se eu volto com uma sensação de que eu posso fazer isso sozinho, eu posso estar colocando em risco os próximos anos da minha vida. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro em euros. Pagar a conta em euros, ninguém quer. Ainda mais a moeda batendo 6 aí, como foi há 2 semanas atrás. Sim. Ninguém quer. Então, esse é o primeiro erro. Cuidado com uma viagem de sondagem do mercado. É um erro perigosíssimo. Segundo, não estar envolvido no processo. Eu já tive, dentro da nossa história, muitos processos que começaram muito bem e ao longo do projeto, da jornada que nós criamos, o dono, o CEO, o diretor vai se distanciando e aí vai colocando em risco a efetividade desse processo. E por que é importante esse envolvimento? Porque ele requer áreas estratégicas da empresa, ele requer uma validação, muitas vezes, de campo. Eu estou com um projeto agora do Paraná de alimento, um alimento específico que o empresário está levando para lá. A gente está tendo que fazer um trabalho de campo, visitando 50 varejistas portugueses, porque o produto é um produto novo no mercado, não só no Brasil, não só em Portugal, mas aqui no Brasil. Como que eu valido um negócio desse? Tem que fazer um projeto de campo, é científico mesmo, não tem outro tipo de saída. Na internet você responde. Manda um e-mail para um português para você ver quantas vezes ele vai te responder. Manda um WhatsApp, chama no LinkedIn para você ver. Não funciona assim na Europa. Não funciona. Então, esse é o segundo ponto. O envolvimento, ele tem que ser do começo ao fim. Terceiro, subestimar a rede de relacionamentos, uma rede de networking sólida na Europa. No Brasil, a gente é muito caloroso, né? A gente vai num lugar, vai num evento, fala com alguém, rápido você consegue abrir algumas portas. Na Europa, você precisa dizer, em Portugal, você precisa dizer o que você está fazendo lá. Tem muita gente querendo entrar no continente europeu vendendo, mas efetivamente tem pouca gente em Portugal querendo comprar. Então, para que eu consiga ser recebido por um comprador numa rede varejista, por exemplo, eu tenho que falar o porquê, eu tenho que ter uma indicação. Você sabe, né, Marcelo? Evandro? Para abrir conta em Portugal, você tem que ser indicado. Então, parece, em alguns aspectos, que quando a gente fala de fazer negócio em Portugal, a gente voltou 10 anos do que acontecia no Brasil. O gerente de banco, ele tem um poder gigante dentro de um banco em Portugal, coisa que no Brasil hoje a gente está tudo no digital. Sim. Então,
o mindset tem que ser mudado. Então, acesso ao mercado, ele passa muito pelo network. E a gente não pode deixar jamais o networking de lado. Se no Brasil a gente não pode imaginar lá. Uma rede de contato que você não fala com as pessoas é arquivo morto, não é networking. Então, dentro dessa lógica, se você não tem rede de contato em Portugal, você precisa estar com alguém que tem essa rede. E essa é uma das maiores áreas da Atlantic Hub, né? Eu diria que um dos nossos maiores sucessos foi criar uma rede de network muito sólida. A gente chega numa grande empresa para falar com o presidente, com o CEO, dependendo da empresa, com duas, três conexões. Então, esse tipo de coisa funciona. Então, esses são os 3 pontos aí. Vamos para o lado pessoal? Vamos para o lado pessoal. Do lado pessoal, estamos aqui com o Benício Filho, presidente do Atlantic Hub, mas também escritor, né? Aqui, vou mostrar o livro que eu acabei de ganhar aqui. Fruto da... Alguém quiser comprar. Fruto da jornada do Benício pelo Caminho de Compostela. Você é de Compostela. Vidas ressignificadas. Uma jornada em Compostela. Ele estava me contando aqui que já tem mais de 100 mil exemplares vendidos. Pois é. E eu Vendeu queria bastante. que você contasse para a gente como é que foi isso, como é que nasceu essa história. Bacana. Eu sempre gosto de refletir muito que a gente não está a passeio na vida, né? Na verdade, o nosso legado, ele é um legado de sentimentos bons nos outros, né? Não são os negócios que a gente fez que vão fazer com que a gente seja lembrado. Mas é daquele momento que você sentou com alguém e falou, poxa, eu lembro daquela conversa que eu tive com o Marcelo, tantas vezes em Portugal, né, Marcelo? Com o Evandro, e é justamente essas coisas que marcam a gente. E por que eu trago isso? Eu sou um engenheiro de formação, que montei uma empresa de tecnologia há 30 anos atrás, mas nunca fui o cara da tecnologia, eu sempre fui o cara de humanas. Que construiu relacionamentos, construiu empresas através de conexões e sempre gerando valor. Então, ao longo da vida, eu fui fazendo isso com bastante cuidado e atenção, né? Você tem que estar atento por essas conexões. Uma das coisas que eu gosto de fazer é escrever. E escrever sobre vida vivida. Então, um dos livros que eu escrevi foi o de Compostela, quando eu estava num período da vida bastante difícil e eu precisava fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões. Eu falei, o melhor momento para tomar uma decisão é estar comigo mesmo. E eu vou me retirar e vou fazer essa jornada que, na verdade, era inclusive na área e no território onde a minha família nasceu. Puxa. E eu nem sabia disso. Eu fui saber recentemente, quando fui atrás da minha nacionalidade espanhola, e os meus avós tanto nasceram naquela região como moraram. E eu nem sabia. Olha como é a vida, né? A gente não entende direito o porquê. Então eu fiz essa jornada, já foi em 2016. Então vão lá seus 8 anos já de jornada feita. Voltei, fiz as mudanças que queria e continuei aí uma jornada de construção de negócio. Depois desse nasceu um na pandemia, que é o do Caos ao Recomeço, que eu escrevi. Eu sou filósofo e teólogo de formação também. Então eu fiz uma análise da psicanálise sobre a pandemia, uma visão minha do ser humano. E depois escrevi um de empreendedorismo também, chama Metamorfose Empreendedora. Esse é um manual de faculdade sobre empreender, como construir negócios com valor, que tem a ver com o que a gente faz no dia a dia. O processo de internacionalização, ele não é um by the book que o cara vai olhar e vai executar. Ele é construir uma empresa na Europa. É isso que muito empresário tem que abrir a mente. Exportar é uma coisa. Internacionalizar é criar uma nova empresa com os valores da empresa no Brasil, com a cultura da empresa no Brasil, mas respeitando aquele ambiente local. É por isso que a gente queria tanto você aqui. Não, é importante a tua generosidade e quem está te conhecendo, que a gente falou no começo, os homens, as pessoas, as mulheres, a equipe que está por trás. O grau de formação teu é um olhar muito maior. Ah, meu negócio vai dar certo. Portugal vai... Não, deixa eu te conhecer, deixa eu te entender. O mundo é muito mais do que só a relação corporativa. Então, antes de passar aqui para o Evandro encerrar, eu queria dizer da minha alegria de ter você aqui e que o nosso público possa ter conhecido não só a Atlantic Hub, mas você, meu caro, e que sempre fala dos seus sócios, quer dizer, teu Eduardo, teu Thiago. É como a gente faz aqui, nós estamos juntos há mais de 30 anos. Nós somos muito mais do que sócios. Somos amigos e a gente, como a gente diz aqui, um entra na frente de bala pelo outro. E a gente sabe
A gente faz isso, mas a gente sabe que um nunca vai pôr o outro na frente de bala. Então, é isso que vocês fazem pelos clientes, é isso que a gente tenta fazer também. Por isso a simbiose, a relação, e por isso o meu privilégio de estar aqui com você, mas de estar aqui também com o meu sócio, irmão de coração. Antes de terminar, eu vou deixar o encerramento contigo. Boa. Bem, obrigado, Marcelo. Obrigado, Evandro. Obrigado a todo o time do Brasil Salomão, que sempre trabalha com primor e com um cuidado espetacular. Eu tenho o privilégio de conhecer vocês em vários lugares, né? Recentemente, em Goiânia, fiquei encantado com sócios, com... Klaus, você conheceu o Klaus? Fiquei encantado. Um conhecimento, uma segurança. É encantador trabalhar com vocês. Em São Paulo, o Gabriel está sempre conosco. É um querido. Já sim, já não. Querido, vai nas nossas confrarias e sempre nos acolhe nas diversas ações. E em Portugal, o Fernando Senise é um irmão. Caminhamos juntos em muitos projetos, sempre com muito profissionalismo e muita seriedade, mas também, na hora do chopp, conversa sobre coisas sobre a vida. E afinal é isso que a gente faz. No fundo, a gente transforma vidas. Vocês transformam vidas há muitos anos, a gente transforma vidas nos 2 continentes, e a gente está aqui para impactar as pessoas mesmo com a nossa experiência, com o nosso legado e com tudo que tem de conhecimento aí para ajudar. Então, obrigado a vocês. É sempre um prazer estar com o Brasil Salomão, e em breve no Atlantic Connection estaremos lá no painel sobre casos práticos de como internacionalizar e como fazer negócio em Portugal. Já estou me preparando e prometo não gaguejar lá. Boa! Benício, Marcelo, prazer enorme estar aqui com vocês. Você que está nos assistindo, aproveita a dica. Em agosto agora de 2024, temos mais um Atlantic Connection, uma oportunidade imensa de não cometer os 3 erros ali na hora de internacionalizar e, mais importante, de fazer o tão necessário network que o Benício falou aqui para a gente. Muito prazer te receber. Vou ler o livro. Boa. E depois a gente conversa sobre ele. Quem sabe eu não vou fazer esse caminho aqui. Muito bom. Tem como ir de bicicleta, de lambreta, assim? Tem que andar mesmo. Tem, mas o pessoal sempre fala que andar é melhor. Melhor, com certeza, com certeza. Vamos andar. Muito obrigado pela tua companhia. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, que vai ao ar sempre às terças-feiras, às 19 horas, nos nossos canais na internet, no nosso canal no YouTube, nas principais redes de streaming. Se você tiver alguma sugestão ou quiser falar conosco, ou pelas redes sociais, ou pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo episódio.